Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa reunião quinzenal da augusta e respeitável Loja Simbólica Virtual Luz e Conhecimento, 103, jurisdicionada Agrepa. Irmão Pedro Brito, faça a abertura do nosso trabalho nessa noite, por favor. Boa noite a todos, meus queridos e estimados irmãos. É com grande prazer que retornamos mais um final de semana de nossas reuniões. Digo isso porque nossos trabalhos presenciais também aqui no Pará já estão em plena força e vigor, e agora teremos também as permutas das reuniões presenciais também com nossas reuniões virtuais. E chegaremos agora, faremos a verificação de como esses trabalhos tomarão esse curso, agora com as reuniões presenciais e com as reuniões virtuais. Estimamos que teremos bastante sucesso. Esse período todo foi um consenso grande entre os irmãos de grande aprendizado. E hoje teremos mais uma sessão, uma reunião nesse sentido, com o tema Os Essênios. Queria dar as boas-vindas a todos os estimados irmãos que estão aqui. Todos nós temos passado bastante tempo juntos, temos uma estima muito grande entre nós. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando nos encontramos aqui, sempre damos boas risadas e no final saímos muito felizes com o que aprendemos aqui. Hoje será mais uma noite e eu quero dar boas-vindas a todos os estimados irmãos. Irmão José Soares, faça a nossa oração inicial, por favor. Vinde, Senhor dos Senhores, Autor supremo de tudo que existe e haverá de existir. Derramai vossa misericórdia sobre os nossos obreiros. Senhor, aqui estamos para prestar não um culto à natureza ou ao sol, mas sim a vós. Que o vosso poder infinito e divino dê entendimento fraternal a todos os homens do universo, para que saibam trabalhar em proveito da humanidade e para que apliquem a justiça em benefício dos desrespeitados. Iluminai a inteligência de todos os homens, e principalmente daqueles que detenham mesmo uma só partícula de responsabilidade para com a sua família, para com a sociedade e para com a pátria. Que eles sempre estejam firmes e inarredáveis na defesa dessa prerrogativa. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, não obstante não estejamos em nosso tempo físico, as vibrações benéficas param sobre nós. Pois, apesar de distantes fisicamente, estamos juntos pelos laços de fraternidade que nos unem como verdadeiros irmãos. Busquemos compreender que o verdadeiro templo maçônico não se constitui de pedra e madeira, mas com elementos morais erguidos no coração de cada irmão. Irmão José Soares, faça a apresentação do nosso irmão Marcelo, que vai nos brindar com a palestra dos essênios nesta noite. Pronto. O irmão Marcelo Carneiro é mestre maçom. Ele pertence à Augusta e Respeitável Loja Simbólica Francisco Xavier Guedes, número 46, da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Nos graus filosóficos, ele está no grau 14, no rito escocês antigo e aceito, e no rito de York, ele é o grau 9,
Ele, na vida profana, é professor de música, teologia e hebraico básico, com especialização na história de povos da antiguidade. Esse é o nosso irmão palestrante de hoje, irmão Marcelo Carneiro. Meu irmão Marcelo Carneiro, tens a palavra. Boa noite. Todos estão me ouvindo bem? Sim, meu Sim. irmão. Então vamos nós. Em primeiro lugar, agradecer, né? Só de estar aqui com vocês, para mim, eu venho acompanhando o trabalho que é feito aqui, por essa direção, né? Por essa casa, e muitas das vezes eu não posso assistir, mas muitos me passam depois até vídeos, né? Do que foi ocorrido aí, às vezes não dá tempo, hoje vai ser a terceira, se eu não me engano, dentro desse segmento, e só de estar aqui já é um prazer. Às vezes a gente faz uma programação para falar de algum assunto maçônico, aí cabe de no dia ter algum acontecimento de televisão, né, algum acontecimento televisivo, e isso tira um pouco o foco. E a gente vê que isso não ocorre aqui, porque nós estamos tendo, né, uma Olimpíada, e hoje, na hora do jogo do Brasil, a sala estava cheia. Isso só reforça aquilo que eu venho dizer. Aqueles que realmente querem buscar a maçonaria e querem levar a maçonaria a sério, esses estão nas palestras. Eu sempre falo isso. A palestra é um grupo seleto dentro do grupo seleto da maçonaria. Não querendo menosprezar ninguém, mas pode ver que a gente muda de estado, muda de oriente, assiste palestra em tudo que é lugar, são quase sempre os mesmos. E quase sempre são pessoas de mais idade, são irmãos que a gente tem que aprender com eles, nesse exemplo que eles dão de dedicação à ordem. Bom, fazer meus agradecimentos rápidos aqui. Eu li alguns nomes que passaram aqui muito rápido: Marcelo Paredes, Sebastião Neves, José Ayrton, Vitinho, Eleutério Nicolau, Fuad Haddad, esses aí são professores. Cano, Saulo, Jorge Gonçalves, que hoje brincou, Abitinho, Isaltônio, Michael Zitt, Juarez Armont e, claro, né, não poderia esquecer do Ednilson. Muito obrigado aí a todos. Vamos iniciar, então. Só queria uma confirmação, se está todo mundo ouvindo direitinho, né? Eu estou aqui de fone. Tá bom, então. Vamos lá. Essa palestra de hoje é uma palestra que eu coloquei em alguns grupos hoje, falei com os irmãos que era uma palestra, como é que eu vou dizer? Era uma palestra inédita nesse Oriente com essas pessoas, porque é a 49ª vez que eu tento falar do assunto presencial ou via internet. Bom, vamos ao início. Essênios. Bom, falei 3 vezes, porque em 3 vezes da minha vida, em 3 situações diferentes da minha vida, eu tentei falar ou trazer à luz algum entendimento sobre esse povo. Eu era bem novo, fazia teologia, mas não numa forma que se diz, uma forma acadêmica, mas não uma forma de faculdade, na outra já, numa forma de faculdade, a terceira vez, quando eu era companheiro maçom, dentro da ordem maçônica. Então, é a terceira vez que eu tento falar sobre esse assunto, e cada vez que eu volto nesse assunto, eu me pego lendo outras coisas, me mandam outros volumes. Eu recebi muitos livros, muitos PDFs, né, que se fala sobre o assunto, e cada vez a gente estuda mais, e a própria arqueologia, nos últimos 3 ou 4 meses atrás, mostrou algumas coisas recentes sobre esse assunto. Então, vamos nós. Embora desde muito cedo na vida eu tenha tomado a consciência desse povo que viveu no antigo Israel, numa época bíblica, né, pouco se sabe de concreto dos essênios. Muito se especula, mas pouco se pode afirmar. Os essênios, numa visão geral. Os essênios viviam afastados da sociedade formal, não só em distância, mas principalmente pela conduta e também pela forma que levavam sua vida diária. Os essênios, segundo alguns autores, que eu caracterizei aqui, marquei no meu texto como sendo fracos, depois eu explico, eram caracterizados como sendo uma seita, também marquei a palavra seita, uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Por que eu digo fracos aqui?
eles dizem, porque chamaram os essênios de seita, a seita, a palavra seita, vem de uma palavra chamada Peres, uma palavra babilônica antiga, né, a palavra sumeriana, que significa divisão. E tudo que eles não eram, eles não eram divididos. Muito pelo contrário, eram bem unidos, não só em ação, né, gestos e palavras, mas também no seu cotidiano. Então, todos os essênios eram muito unidos. Então, a palavra seita, eu acho que não se aplica aqui, embora, tipo assim, 90 e poucos % dos livros e fontes que eu consultei chamam os essênios de seita, tá? Só para deixar bem claro. Eles viviam por meios próprios em pleno deserto árido. Eles eram concentrados em estudos e profundas reflexões, e principalmente na Torá, escrituras sagradas, que mais tarde formaram os 5 primeiros livros da Bíblia, como ficou assim conhecido depois do Concílio de Nicéia, no qual os bispos presentes, que eu também marquei no meu texto, bispos presentes, para a aprovação dos livros, ou seja, para considerar aquilo que a Santa Igreja, na época, considerava ser o cânon bíblico. Mas o Concílio de Nicéia não serviu só para isso, né? Tinham outros assuntos, e esse foi um deles. Muitos dos livros que a gente lê falam que o Concílio de Nicéia foi para aprovação somente do cânon bíblico. Não, eles tiveram outros assuntos de territórios, trocas de bispos, localidades, bulas e outros assuntos internos da igreja. Mas um dos assuntos foi realmente o cânon bíblico. Isso tudo segundo a vontade do imperador romano Constantino. Agora a gente tem que guardar a data. Isso foi feito no dia 20 de 5 de 325. Por que eu digo que a gente tem que guardar a data? Porque no dia 20 de 5 nós temos 2 datas importantíssimas. Uma é o Concílio de Nicéia, que foi em 325. E no ano de 1968 nascia essa criatura aqui. Então, 20 de maio de 1968 é aniversário de Marcelão, 53 anos. Então, isso aconteceu na cidade de Bitínia, na região norte da atual Turquia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, são vertidos quase que sem alterações no que é, hoje em dia, ou o que chamamos hoje em dia de a Torá, tanto escrito em hebraico como vertida em outros idiomas. Então, basicamente, é a mesma coisa. E a palavra Torá, que literalmente significa lei, instrução e apontamento. Podemos ver esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco de Moshe, no caso, né, Moisés, eles foram escritos também, deles, né, saíram também a primeira das 3 divisões do cânon bíblico, ou seja, o do cânon judeu, ainda anterior ao cânon bíblico, que eu digo que seria o Ramishá, o Ramishei e a própria Torá. Então, o próprio cânon bíblico já tem uma divisão logo no começo. Os 5 escritos de Moisés também podendo referir-se ao corpo inteiro da literatura religiosa judaica, leis e ensinos contidos principalmente na Mishnah, que é uma outra variação, que ela vem do verbo chamado shaná, né? E esse verbo, ele fala, a ideia central dele é estudar e revisar. E também do Talmud, alguns chamam de Talmud, mas é a mesma coisa. Talmud, que também é um livro que traduzido significa estudo. E por fim, porém não menos importante, o Alcorão. Por que eu digo que não menos importante? O Alcorão, ele foi traduzido do árabe e é a recitação. Essa palavra Alcorão ou Alcorrum, como alguns chamam. Sendo esse livro sagrado e tendo ele mesmo, né, sido traduzido pela interpretação de Maomé, ou seja, Mohammed, o profeta do Islã. Por que eu digo que não menos importante? É porque ele veio muito depois dos escritos sagrados judeus, porque o próprio Maomé nasceu no dia 25 de abril de 571, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Então, por isso que eu digo que não menos importante. Ele veio depois, mas também tem a sua importância não só histórica, mas também na parte teológica. Agora que nós já achamos, né, que conhecemos alguma coisa sobre a literatura que os essênios liam de forma regular em seus estudos de fé, passemos a considerar fatos de sua vida cotidiana. Os essênios jejuavam, oravam e faziam rituais de purificação, que em muitos se assemelham àqueles, né, praticados na maçonaria. Aí eu estou falando de quê? Purificação pelas águas. Tinham em sua conduta central uma mentalidade parecida com os princípios do comunismo primitivo. O texto, estou falando do texto, não da ação. Princípio do comunismo primitivo. Em essência, do tipo no qual todos os bens eram de propriedade coletiva e não particular.
por favor, meus irmãos, eu faço esse pedido, não façamos comparativos com partidos políticos ou a atual situação de degradação política nacional e mundial, pois isso seria desastroso. Os essênios, porém, em suas rodas sociais, sociedade constituída, excluíam as mulheres. Agora eu marquei mulheres, por quê? Porque eu achei um outro livro, um outro verbete que diz que não, mas só achei um, tá? Dos tantos que eu já li, não sei, 20 e poucos, 30 e poucos, eu achei um que diz que as mulheres eram até juízas no meio dos essênios, instrutoras e juízes. Só achei uma pessoa que fala isso. Bom, eu vou votar com a Assembleia. Então, eu digo que as mulheres eram excluídas das rodas sociais dos essênios. Eu só achei uma pessoa que falava isso, e agora nem me recordo o nome. O crescimento dos essênios ocorreu em uma época que a classe alta de Jerusalém, na Palestina e Israel, estava sob forte influência da cultura grega. E a gente sabe que a cultura grega, ou greco-romana, como alguns historiadores já falam também, tinha 3 vertentes, 3 pilares que ela se apoiava e que os judeus detestavam. Ela era estrangeira, ela era racional e ela era pagã aos olhos dos judeus. Com isso, uma das consequências imediatas dessa influência era o afastamento gradual, porém constante, entre o governo judeu local e alguns religiosos. Esses pregavam a defesa dos costumes mais tradicionais do povo judeu local. Por que eu botei 2 vezes a palavra local? Eu digo dentro, né? Dentro e dos arredores do território judaico. Hoje o território de Jerusalém, ou de Jerusalém, de Israel, é uma faixa de terra muito pequena, muito diminuta. Anteriormente, essa faixa de terra se estendia ao norte, onde é o Líbano, a Jordânia, né, territórios da Jordânia, territórios do Egito, né, ao sul, e territórios que alguns historiadores chegam a dizer que partes do norte, né, do Irã e do Iraque já pertenceram ao reino judeu. Então, era um reino, ou um reinado muito grande, tipo assim, 20, 30 vezes maior do que seria hoje o Israel que conhecemos. Por isso que eu digo governo Israel local, que cada cidade não era uma cidade-estado, que nem eram as cidades gregas, mas era uma cidade com certa autonomia. Então, cada cidade judaica tinha uma certa autonomia, como se tivesse um prefeito, um governador ali delineado, ou um general que tomasse conta de um determinado território. Não era uma cidade-estado, mas também não era uma cidade totalmente alienada a um poder central. Isso no tempo dos essênios, também anterior a eles. Bom, tá. Ainda falando ainda sobre os essênios, que eu falei lá das mulheres, né? Não sei se vocês recordam, até a comida deles eram sujeitas a regras de purificação. E, segundo a grande maioria dos autores, eram todos vegetarianos, então não comiam carne animal. Após 142 a.C., cresceu a tendência de separação entre os próprios judeus. Com isso, os essênios então retiraram-se para o deserto, ou áreas onde pudessem desenvolver rigidamente e até de forma inflexível os mandamentos de Moisés, segundo diz aqui um teólogo chamado Rafael Rodrigues Silva, da PUC de São Paulo. Esse rapaz, eu acompanho periódicos dele e ele faz comentários geralmente muito concisos dentro da história. Então, eu achei por bem colocar isso aqui porque estava dentro do contexto. Vem daí a proximidade e até mesmo semelhança entre certos rituais dos essênios e os rituais dos primeiros cristãos, tais como o batismo e a comunhão, só para citar alguns. Muitas coisas que perduram até os nossos dias, né, são de vínculo de cunho essênio. Bem sabemos que de todos esses, há muito tempo geram grandes debates entre historiadores, arqueólogos, aqui eu falo sábios. Quando eu falo sábios, eu cito a pessoa do Dr. Zahi Hawass, que é egiptólogo e curador do Museu do Cairo. Então, vários teólogos e outros estudiosos. Ainda uma boa parcela desses mesmos estudiosos, e aí eu digo também alguns teólogos, isso mais de um modo mais sintetizado quando eu falo dos teólogos, né? Eles realmente acreditam que João Batista, que era primo de Jesus, né? Filho de Elizabeth, 6 meses mais velho que Jesus. Quem já leu a Bíblia, na parte, né, dos evangelhos, conhece essa história. Foi um essênio, muitos afirmam isso. E que ele estudou por muitos anos com eles.
Bom, mas isso tudo é uma questão de várias interpretações de fatos registrados acerca desses dois homens. Quando eu fiz a palestra a primeira vez, eu escrevi 2 homens. E agora eu rasurei, rabisquei, escrevi 3 homens. Vou explicar. Bom, como livres de bons costumes que somos, temos que sabermos separar o joio do trigo. Bom, vou explicar os 3 homens. Aqui eu falo de João Batista, né, que tinha essas características de ser um essênio, o próprio Jesus Cristo, a gente vai ver mais à frente, e um personagem que aparece naquela situação onde Jesus Cristo, já não aguentando mais carregar, né, a estaca, um dos soldados o pede para ajudar a carregar a sua estaca no martírio, que é José de Arimateia. Então, Jesus, José de Arimateia e João Batista. Provavelmente, ou segundo os fatos narrados, tiveram uma estada essênia, ou foram essênios. Não podemos afirmar isso, pois não temos documentos oficiais que atestem essa afirmação. Mas isso tudo, a gente tem que separar, né, o real do imaginário, segundo a cultura de cada um, o entendimento de cada um. Aquilo que cada um conseguiu durante os anos, colocar na sua mente e da sua forma de ver as coisas. Nós não podemos direcionar nenhuma palestra, nós podemos supor e sugerir, e as pessoas tirem suas próprias conclusões. Por que eu falo de cultura? Porque eu uso uma frase muito importante de Albert Einstein, que ele fala que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Eu acho essa frase fantástica. Quando eu era mais novo, eu tinha um entendimento. Aí, na minha adolescência, outra, e assim fui amadurecendo. Quando eu tiver um pouco mais de idade, talvez o meu intelecto possa ser um pouco mais elevado. Eu acredito nisso, que o amadurecimento do homem vem com o estudo e com a própria idade. Bom, vamos lá. Sim. Agora vamos entrar no assunto. Histórias, costumes e outras particularidades dos essênios. Os essênios foram uma das principais vertentes religiosas. Aqui eu já tirei a palavra, vocês viram, né? Tirei a palavra que dizia que era uma seita, e agora eu botei vertente religiosa. Na Palestina, no primeiro século, eram também conhecidos como os nazarenos. Eu vou voltar e vou explicar a palavra nazarenos. E a cidade de Nazaré era um dos seus redutos. O termo nazarenos era bem anterior ao nome dado posteriormente ao lugar e à própria cidade. Nazarenos. De onde é que a gente vê essa palavra nazarenos? A palavra nazarenos, ela vem de uma origem, claro, tem que ser do hebraico, né? E também do aramaico. Mas no hebraico ela é muito usada. Até no texto de Números 6, 3 e 4, que fala do voto nazireu ou do voto nazarita. Aí estou me referindo a Sansão, que foi uma das pessoas que fez o voto, e o próprio Samuel. Então, voto nazireu ou voto nazarita. Eles não bebiam vinho, não cortavam cabelo, não comiam uvas, vinagre, passas, nada referido à videira. Nazarita, o que vem da palavra nazarita, segundo o dicionário, é pessoa de raça judaica, que dedica sua vida a servir a Jeová em português, que é o mais usado, né? Mas pode ser Javé, pode ser Yavé. Vamos lá. Voto nazarita, nazireu, nazareno. Hebreu que se consagra ao sacerdócio. Não corta o cabelo, como eu já disse, não bebe vinho. Outro verbete, nazerel, do hebraico, que vem do verbo triconsonantal nazir, significa consagrado, separado e escolhido. E até no próprio latim eu achei um verbete, nazarel, ou naziriel, que significa isolado. Né? Bacana isso, né? Consagrado, isolado, separado. Então, isso significa essa palavra, nazireu, que depois foi dado aos próprios essênios, e depois um local, uma cidade, foi chamada de Nazaré por causa deles. Bom, agora tem uma afirmação, logo depois da afirmação eu explico. Eram originários do Egito, aí eu marquei o texto, porque eu vou explicar. E durante a dominação do Império Seleucida, no ano de 170 a.C., formaram um pequeno grupo de judeus que abandonou as cidades e rumou para o deserto, passando a viver às margens do Mar Morto, cujas colônias se estendiam até o Vale do Nilo. Bom, vou explicar. Por que eu marquei ali? Eram originários do Egito. Porque isso aí também divide a situação. A maioria dos livros, 60% da matéria pesquisada, um pouquinho mais,
Fala que eles eram judeus e pegaram conhecimentos do Egito, ou foram até o Egito e pegaram esses conhecimentos e voltaram com os conhecimentos. E uma outra parte de alguns livros e alguns tabloides dizem que eles eram egípcios e se converteram ao judaísmo. Na minha visão, é um pouco mais distante, mas também tem essa vertente que fala isso. Bom, Egito, por que eu marquei Egito? Não, podemos notar, né, com isso, falando sobre o Egito, que eles realmente se assemelham em muito às culturas e às práticas egípcias, nas artes, nos ofícios, na ciência, aí eu falo medicina e curas, e na ritualística e no esoterismo. Eles têm essas similaridades também nos estudos e nos ensinos pitagóricos, e principalmente de Hermes Trismegisto. Quem já leu alguma coisa sobre Hermes Trismegisto está sabendo do que eu estou falando, quando eu me refiro aos essênios, terem estudado ou terem captado essa informação, essa cultura egípcia e colocado no seu conteúdo, ou seja, no seu sacerdócio. Bom, no meio da corrupção que imperava, os essênios, naquele tempo já tinha corrupção, tá? Isso não é coisa nova, não. Os essênios conservavam a sua tradição. Eles eram irrepreensíveis, de moralidade exemplar, pacíficos e de boa fé. Esses dedicavam-se ao estudo espiritualista e à contemplação e à caridade, ou benevolência. Percebem, assim, alguma semelhança com alguma ordem, né, que a gente conhece? Faz lembrar. Longe do materialismo avassalador e, na grande maioria dos casos, desumano dos grandes centros. Alguns mestres essênios, que eles tinham graus, né? Alguns mestres essênios, eles não se casavam, porém, o celibato ele não era obrigatório, mas a grande maioria dos mestres não se casava. Voltemos à controvérsia. Controvérsia sempre é bom. Segundo alguns estudiosos, foi nesse meio aonde Jesus, no período que corresponde dos seus 13 aos 29 anos, né? Está aí a polêmica, os essênios, ele foi um essênio, né? Segundo alguns estudiosos. Agora vamos ao texto. Os essênios, sim, suportavam com admirável estoicismo os maiores sacrifícios para não violar o menor preceito religioso. Eles procuravam servir a Jeová, né, seu Deus, na ciência monoteísta que eles tinham, e isso auxiliando ao próximo, sem imolação no altar, de sacrifícios e sem cultuar imagens. Então, eles tinham um culto a um só Deus, eles procuravam auxiliar o próximo, a adoração deles era sem imolação, ou seja, sem sacrifício no altar. Aí você vê que tem uma certa diferença com o judeu que vivia naquele tempo ao redor, né? Eles estavam ali próximos aos judeus, viviam no meio dos judeus, mas eram diferenciados pela sua crença. E isso também lhe trazia problemas, né? Eram livres e trabalhavam em comunidades, vivendo do que produziam. Em seu meio não havia escravos, só e tão somente homens livres. Eram uma verdadeira irmandade. Aqui a gente pode ver uma particularidade que fala sobre os essênios, que eles não havia entre eles escravos. Mas naquele tempo, a gente sabe que muitos homens tinham escravos e muitos povos, né, tinham esse costume justamente próximos ali aos essênios. Alguns chegam a afirmar que algum essênio já teve um escravo, ou tinha um escravo, ou deixou de ser escravo, passou a ser essênio, ou tinha um escravo quando entrou, aí largou o escravo porque passou a ser... Então tem muita discussão a respeito disso. O que eu posso dizer de concreto sobre a palavra escravos, que eu li, pesquisei tanto no hebraico quanto no aramaico, eu não achei um verbete que me convencesse dessa consistência. Então, assim, no grego, como quem não quer nada, sem querer eu achei a palavra esclavotou, ou esclavotoi, que significa escravo disso aqui, ó, escravo mental, escravo de intelecto, escravo midiático, não um escravo aprisionado, um escravo de grilhões. Então, é dessa escravidão que os essênios falam. Entre os essênios não havia escravo, eram homens livres e de bons costumes. Já me lembrou de outra coisa, de uma outra ordem. Então, os essênios eles não eram escravos mentais, tá? Quando você lê num texto aí, traduzido para o português, vai vir a palavra escravos, mas não é esse tipo de escravidão que a gente associa logo aos grilhões, e sim uma escravidão mental. Tornaram-se também famosos pelo seu conhecimento e uso das ervas, entregando-se, sim, abertamente ao exercício da medicina ocultista.
Em seus ensinos, segundo métodos das escolas iniciáticas, e assim o fazendo, submetiam seus discípulos a rituais de iniciação. Isso conforme iam em doses homeopáticas adquirindo conhecimentos. Por isso passavam a graus mais elevados e avançados na hierarquia dos essênios. Aqui é diferente de algumas ordens, vou citar a nossa, a maçonaria, nós temos aventais, né, medalhas, comendas, insígnias, que nos diferenciam do outro. O irmão é grau tal, o irmão é companheiro, aprendiz, é mestre. Nos essênios não tínhamos os aventais, né? Não tínhamos as medalhas e as comendas, mas como é que um essênio reconhecia que o outro essênio era mais elevado ou mais adiantado que ele em grau? Era na palavra. E eu não me refiro a sinais, toques e palavras, se bem que tem alguns autores que chegam a usar justamente esse termo, sinais, toques e palavras. Eu me refiro ao seguinte: um essênio chegava para o outro e começava a conversar, e em determinado momento ele jogava alguma coisa no ar. Se o outro pegasse, ele estava do mesmo grau. Se não pegasse, a conversa encerrava ali, só ia até ali. Aí me fez lembrar uma coisa que um irmão me perguntou uma vez, que olhou, né, do lado de fora da sala, perguntou assim: queres mais além? Me lembrou alguma coisa assim. Então, era mais ou menos nesse tipo de situação que o essênio sabia que o outro tinha o mesmo grau que ele ou não, pela fala. Mostravam tanto na teoria quanto na sua prática as leis superiores do universo e da vida. Tudo isso, tristemente, foi esquecido na ocasião. Alguns teólogos dizem que eles pregavam, sim, a vinda do predito Messias. Aí, Messias, a gente tem uma palavra aqui no grego clássico, aí eu procurei aqui entender, porque quando porque segundo o Novo Testamento, as escrituras gregas cristãs, elas foram escritas em grego. Então, no Novo Testamento, no grego clássico, a palavra é aquele que traz a esperança, se referindo ao Messias. Aí eu fui procurar só a síntese da palavra Messias, nessas línguas que permeiam a Bíblia Sagrada, né, e todo esse contexto. Entrei fundo nisso aí para poder entender o que seria esse Messias. Bom, Messias no aramaico, Mexiã, Messias no hebraico, Machia, Messias no grego koiné, ou seja, o grego simples, Massalas, e Messias no latim, Messiã. Todos basicamente iguais, falam a mesma coisa. Salvador, ungido de Deus. Salvador, ungido de Deus. Então, eu não achei nada além daquilo que a gente já conhecia quando era criança, que o padre ou o pastor, nossa avó, nossa mãe, nos contou naquele livrozinho de histórias bíblicas. Então, é isso aí mesmo. Salvador, ungido de Deus. Não tem nada além disso. Bom, pelo menos eu não achei. Era um grupo aberto aos necessitados e desamparados, mantendo inúmeras atividades onde a acolhida e o tratamento dos doentes, parece até um pouco hospitalaria, né? E a instrução dos jovens, aí parece até com entidades paramaçônicas. Parece, não estou afirmando não. Era uma face externa dos seus objetivos. Ainda no tocante à sua conduta, muitos estudiosos acreditam que a Igreja Católica procura manter-se em silêncio acerca dos essênios, assim, tentando ocultar que receberam dessa dita, voltei com a palavra seita, desta dita seita, muitas influências. Porém, não há nenhum documento que comprove a estada essênia de Jesus. No entanto, seus atos são típicos de quem foi iniciado pelos essênios. Pode não, vamos nós. Vamos falar agora sobre a vinda do Messias. A missão dos seguidores do verdadeiro mestre ou do mestre verdadeiro foi a de difundir a vinda de um Messias. E nisso contribuíram para a chegada de Jesus. Na verdade, os essênios não aguardavam um só Messias, e sim dois. Um seria originário da casa de Davi, que viria para legislar e assim devolver aos judeus a pátria e estabelecer a justiça. Esse era um Messias rei. E esse Messias rei, que ele faria, restituiria ao povo de Israel a dignidade e a sabedoria, instaurando um novo período de paz social e prosperidade. Jesus foi recebido por muitos como a encarnação desse Messias de sangue real. Então, essa era uma crença deles. E baseado nisso, nós temos os textos de Isaías 9:7, Salmos 132:11, Isaías 11:5, Mateus 1:1.
a gente tem essa ideia, se a gente procurar o texto e tentar entrar no contexto, a gente vai ter essa ideia do Messias Rei. No alto da cruz, e aqui eu grifei a palavra cruz, porque também é outro ponto de um certo conflito entre os teólogos. No alto da cruz, aonde padeceu, lia-se a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ou seja, isso era um deboche, né? Foi escrito em 3 idiomas, tem livro que passa que foi escrito em 4 idiomas, então provavelmente foi escrito em grego, todo mundo falava grego, né? Foi escrito em hebraico, deve ter sido escrito em aramaico e em latim, ou de repente aquela língua que eles falavam perto ali do Mar da Galileia. É uma língua meio enrolada, né? Que eles falavam perto do Mar da Galileia. Jesus também falava essa língua. Então, de repente, foi escrito em 3 ou 4 idiomas, uma tabuleta que, na verdade, era um deboche que os romanos faziam, porque ele se dizia rei e não podia salvar nem a si próprio. Então, Jesus Nazaré, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O outro Messias, esperado pelos essênios, nasceria da casa de Levi. Este Salvador seguiria a tradição da linhagem sacerdotal dos grandes mártires. Sua morte iria representar a redenção do povo e de toda a humilhação porque teria de passar em vida. Seria algo previamente traçado por Deus, essa humilhação. O Messias sacerdote se mostraria um homem resignado e determinado com seu destino, dando sua própria vida em sacrifício pela causa. Faria pugnar os pecados de todos, e a conduta de seus atos seria o exemplo de fé que leva os homens, ou que levaria os homens a Deus. Para muitos, a figura do pregador. E nisso, João Batista, no caso primo de Jesus, se encaixaria muito bem no perfil do segundo Messias. Até os nossos dias, ou seja, dias de hoje, existe uma seita no sul do Irã chamada de Mandeanos, mas eles têm muitos seguidores, né? Vivem em aldeias, em tendas, mas têm muitos seguidores, e eles sustentam que João Batista é o verdadeiro Messias e não é outro. Então, é uma concepção desse povo que vive no sul do Irã, os Mandeanos. Voltando aos essênios, vivendo em comunidades distintas, os essênios sempre procuravam encontrar na solidão do deserto o lugar ideal para poder desenvolverem a sua alta espiritualidade e estabelecer a sua vida comunitária nas suas aldeias, onde a partilha de bens era a regra comum a todos, rompendo assim com o conceito de propriedade do indivíduo, privada ou particular. Eles acreditavam, sim, ser possível implantar no reino terreno ou entre os homens a verdadeira igualdade, liberdade e fraternidade entre os seres humanos. Conceito muito bem conhecido em nosso meio. Os essênios consideravam a escravidão um ultraje à missão do homem dada pelo próprio Deus. Então, eles não aceitavam de jeito nenhum a escravidão. Eu já falei de qual, né? Estou falando. Aqui, no caso do texto, eles não aceitam as duas. Todos os membros do grupo trabalhavam para si, e nas tarefas em grupo ou comuns a todos, sempre desempenhando atividades profissionais que não envolvessem práticas de destruição ou violência. Não era possível encontrar entre eles açougueiros ou fabricantes de armas, mas sim, entre eles havia uma grande quantidade de mestres, escribas, instrutores diversos. Esses, através do ensino e do exemplo, passavam de forma sutil os pensamentos do grupo aos neófitos, aos leigos ou recém-iniciados. Vamos lá para nossas considerações finais. O silêncio era prezado por eles e sabiam guardá-lo, evitando assim discussões em público e assuntos sobre crenças ou religião. A voz para um essênio possuía um grande poder e não devia ser desperdiçada através dela, e com diferentes entonações, frequências, eram capazes até de curar um doente. Cultivavam hábitos saudáveis, zelando pela sua alimentação, tanto o físico quanto a sua higiene pessoal. Então, o essênio geralmente é uma pessoa muito asseada, com vários banhos, não só ritualísticos, mas banhos direcionados à sua higiene. Outra característica desse grupo seria a capacidade de predizer o futuro. Como assim? A leitura da linguagem, né, através dos astros. Então, isso tornava os essênios como se fossem figuras magnéticas. Todos em sua volta ficavam curiosos com os seus ditos poderes especiais. Também conhecidos por suas vestes brancas, estes homens eram excelentes médicos. E aí eu digo médicos numa
numa forma mais ampla. Médicos em curas, curandeiros, médicos não só de estancar ferimentos, mas médicos até na parte da psique, né? Eles eram médicos em vários tipos de atividades. Sim. Médicos, sim. Nos escritos dos Rosacruzes, são assim considerados como sendo, sim, uma ramificação da Grande Fraternidade Branca, que foi fundada no Antigo Egito, no tempo do grande faraó Akhenaton, ou Akhenaton, como alguns dizem. Em cada parte do mundo onde se estabeleceram, eles receberam nomes diferentes, às vezes por necessidade de protegerem contra perseguições ou para manter-se afastados os difamadores. Então, eles eram mestres na arte de saber adaptar até os seus próprios pensamentos a respeito de religiões ou, né, nos países onde se estabeleciam. Agiam ministrando muitos aspectos de sua doutrina, ou seja, amalgamando essa a crenças locais. Assim, os essênios ficavam camuflados, passavam despercebidos no meio de um povo estranho. O saber mais aprofundado dos essênios era velado à maioria das pessoas. É sabido também que liam textos sagrados. Sim, estudavam outras doutrinas. Para ser um essênio, o pretendente era preparado desde a infância, na sua vida comunitária, ou seja, em suas aldeias isoladas de origem. Já na vida adulta, o adepto, após cumprir várias etapas do seu aprendizado iniciático, tem uma função definida e recebia uma missão definida, ou seja, um ofício, um trabalho, que deveria cumprir até o fim da vida. Então, todo essênio era muito bom naquilo que fazia, porque ele fazia aquilo há décadas. Deixa eu ver aqui, sim. Vestidos com suas vestes brancas, ficaram conhecidos em sua época como aqueles que são do caminho. Eles foram os fundadores dos abrigos denominados Betsaída, Betseida, ou ainda em grego e também do hebraico, e a variação do aramaico Betsaída, o tsed, Betsaída, que traduzido de forma literal nos 3 idiomas, casa de caça ou casa de pesca. Então, na raiz triconsonantal do ivrit, tanto uma pronúncia quanto a outra tem a mesma conotação. Esses abrigos não tinham só, no caso, a conotação alistada na etimologia da palavra em si. Não mesmo. Esses lugares tinham como tarefa central de cuidar de doentes, desabrigados, isso também em épocas de epidemias, pestes, escassez de víveres, no caso, fome, ou ainda calamidades naturais, tais como terremotos, erupções, vendavais, tsunamis, inundações e etc. Bom, os Betsaída ou Betseida antecipavam em muitos séculos os atuais hospitais e a própria assistência social. Era uma instituição, ou seja, essa própria instituição, né, ela tem o seu nome derivado dos hospitaleiros da ilha de Malta. E essa era uma parte, sim, uma denominação, um ramo, um braço dos essênios voltado exclusivamente para o pronto atendimento ou, quizás, para o pronto-socorro imediato, e sim direcionado a todas as pessoas, sem distinção de cor, etnia, credo, raça, nacionalidade, etc. Bom, isso parece até uma das falas do nosso chanceler. E nós conhecemos muito bem. Não sabemos da existência de essênios nos nossos dias atuais, não que isso seja algo impossível ou improvável. É, no mínimo, um lamento de nossa parte por ter sido deixados à parte ou à margem disso tudo, digo, do conhecimento. Vejamos pela sua ética, pela sua moral e pelos seus preceitos e conhecimentos mais aprofundados e filosóficos do universo, toda a sua cultura e contemplação da natureza e dos astros, das forças superiores, da sua medicina avançada, dos seus ritos iniciáticos de passagem e de graduação, seu modo de vida harmonioso, pacífico, sempre concentrados em profundas reflexões e introspecções. Se um pouco, né, ou se esse pouco que nós já sabemos sobre os essênios já significa tanto para nós, desse povo, né, desse modo de vida, se tivéssemos tido um contato mais formal com esse povo, ou mais informação, quanto mais teríamos podido ou aprendido, né, com eles, se hoje em dia
há bem pouca informação sobre os essênios. O que ainda resta são as ruínas do antigo mosteiro de Qualhum, né? Então, dizem todos os livros, a grande maioria deles, quase em sua totalidade, que Qualhum, ou que Bet Qualhum, que se chama, né, Ruína da Mancha Cinzenta, diz que é um mosteiro essênio. Muita gente diz que era uma estadia essênia, ou diz que os essênios ocuparam depois. Então, isso fica no meio do deserto de Cisjordânia, 1,5 quilômetro, mais ou menos, à margem noroeste do Mar Morto. O que nos interessa aqui? Ainda sobraram alguns poucos manuscritos dessa região que estão em museus. Então, o que podemos fazer agora é esperar novas escavações. Aí aqui eu marquei. Por quê? Porque apareceu 4, 5, 6 meses atrás, apareceram novas escavações na região. Tragam à tona mais compreensão da escultura e sim é como eles são chamados no árabe, lançando luz sobre esse povo. Bom, vou fazer um breve comentário sobre o The History Channel e outros periódicos, né, que a gente viu que trouxeram luz sobre essa situação que a gente já vinha falando na palestra. Nas minhas últimas 3 ou 4 palestras eu já falei sobre isso. Na região, depois dessa escavação, chegaram-se à conclusão que poderia ter sido uma fábrica de telhas, uma fábrica de perfume, uma fábrica de argila, uma instalaria, muito longe de um mosteiro essênio em si. Foi descoberto ali próximo várias tábuas ou tabinhas que continham histórias e escritos essênios, mas muitas delas são direcionadas a quando Roma sitiou a cidade de Jerusalém e deixou por um tempo, ela sitiou, né? Depois ela saiu fora, e nesse tempo que ela saiu fora, muitos fugiram. E alguns desses judeus que fugiram, escribas e estudiosos e levitas, foram para essa região e ali em jarros de barro colocaram esses escritos. Muitos afirmavam no começo que tudo era essênio. Nós já sabemos que hoje que a grande maioria não é essênia e que os essênios possivelmente passaram pela região e possivelmente não tiveram uma estada permanente na região, não naquele lugar. Se tiveram, foram em tendas, barracas e coisas mais simples. Todas aquelas piscinas que foram achadas, uma só, que foi, não sei se 14 ou 16, foi denominada como sendo uma piscina de banho ritual. Todas as outras tinham uma outra aplicação, até pela orientação solar, ou seja, o direcionamento que elas estavam do Sol e de Jerusalém, provavam que não eram piscinas de purificação ou de banhos de purificação. Então, tudo aquilo que a gente acreditava anteriormente, há poucos meses, já caiu por terra. Eles estiveram na região, passaram na região, podem ter se estabelecido na região ou não. A gente só não pode afirmar que era um mosteiro essênio, conforme está no meu texto aqui, que é o meu texto anterior a essa descoberta. Bom, meus irmãos, terminei. Meu nome é Marcelo Carneiro, sou aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu vou citar brevemente aqui a bibliografia, porque muita gente gosta, né? A Bíblia Sagrada, claro, várias edições da mesma. O Alcorão tem uma versão muito legal, que é do Mansur Shalita. Muito bacana essa versão, muito inteligível. Os Essênios, a seita judaica que Jesus estudou, livro de Fernando Moretti. Esse Fernando Moretti está sempre escrevendo, aí você às vezes entra no Google, aí aparece um montão daquela notícia que não interessa, então às vezes ali no meio aparece Fernando Moretti, fez uma descoberta, está sempre metido em arqueologia, é muito bom Fernando Moretti. Os Essênios e os manuscritos do Mar Morto, ou em Qualhum, de Jonas Machado e Pedro Paulo Fornari, também legal. Os Escritos de Mar Morto, esse aqui já é um clássico, de Adam Blake. O Evangélico Essênio da Paz, esse é de Edmond Bordeaux. Esse você tem que saber ler e separar o joio do trigo, que ele é meio viagem aqui. Aqui você tem que dar uma trava, pisar no freio, senão você começa a falar coisa que não existe. O Cristo Cósmico e os Essênios, de Humberto Rodin, também mesma coisa. É legal se você souber separar o real do imaginário. Os Essênios e sua história e sua doutrina, de Christian Zahn. Esse é um livro legal, dá para você ler na íntegra. O Caminho Essênio, então foi em 2 tomos aqui de Los Angeles, do número 1 e o número 2, tem muito material. O Dicionário Hebraico e Aramaico da Vozes, que é básico, todo mundo que estuda hebraico tem esse. O Dicionário Grego eu não tenho em físico, mas tem em PDF. A 12ª aqui é o Dicionário Português e Hebraico de Prologue, da Prologue. Você pode pedir pela Prologue, ele vem de Jerusalém para você. É riquíssimo esse dicionário em notas. É muito legal para você estudar. A Bíblia Hebraica, né, da Sociedade Bíblica Brasileira, que fica na Avenida Brasil, é uma Bíblia que dá para você entender.
e o dicionário árabe, que o árabe realmente é muito ruim, até para quem estuda árabe é muito difícil. Então eu peguei um tradutor online. Bom, o último livro que foi chegado a mim foi A Iniciação de Jesus, do Dr. R.S. Swingberg Klimer, né? Tem um nome assim meio exótico. Só que esse livro é da editora Pensamento de São Paulo e é de 1944. É um livro espetacular que tem várias visões sobre a pessoa de Jesus e aborda vários temas que vão te colocar para pensar. Essa Iniciação de Jesus, do Dr. Swinburne Klimer, agora consegui falar. Ele tem assim, como é que se diz? Ele tem uns traços na sua narrativa com aquele livro Eram Deuses Astronautas, do Von Däniken. Por que eu digo que tem traços? Porque ele te coloca em xeque em várias situações aqui. Muito legal esse livro, foi me dado por uma pessoa que assistiu minha palestra algumas vezes e a pessoa me mandou em PDF. Meus irmãos, muito obrigado, espero ter contribuído aí com a noite de vocês. Nós é que agradecemos, meu irmão. Vamos fazer um pequeno intervalo de 3 minutos e logo em seguida vamos para 5 perguntas, meus irmãos, somente por chat. Os irmãos que queiram fazer as perguntas lá no chat, escreve anterior com a palavra pergunta. Irmão Isaltone, tens a palavra. Oi, Mandinho, sua voz está bem abafada aí. Será que não tem alguma coisa em cima do microfone aí? Eu estava com outro microfone ali aberto, já foi corrigido. Meus irmãos, vou aproveitar então esse momento para prestar um pouco a satisfação a respeito da nossa campanha da Casa de Apoio, explicar alguma coisa para os irmãos, né? Bom, as lojas virtuais estão apoiando um projeto de construção da Casa de Apoio Filhos de Irã, que é para pacientes oncológicos. Existe o Hospital do Câncer da Amazônia, em Porto Velho, e essa casa de apoio que será uma construção feita pela família maçônica, por toda a comunidade, para receber pessoas que precisam fazer tratamento oncológico na cidade de Porto Velho. E nós estamos, já existe uma campanha há algum tempo de arrecadação, e as lojas virtuais estão apoiando esse objetivo de construir. Então, nesse site que eu estou mostrando para vocês, eu vou colocar o link no chat para que os irmãos depois, que porventura ainda não tenham visto, não conheçam, possam depois ingressar nesse link e ver esse conteúdo, onde tem detalhadamente a respeito desse projeto, né? E a loja Lux Intênibus cria a Ordem do Mérito Filho de Irã, com algumas metas de arrecadação. Então, e aí, de acordo com a arrecadação, de acordo com o cumprimento de algumas metas, os irmãos recebem um prêmio que seriam graus da ordem que foi criada, a Ordem do Mérito. Então, os irmãos que doarem R$200 recebem o grau de cavaleiro da Ordem do Mérito, R$300 e os centavos é para identificar a loja, né? 47 centavos recebe o grau de grande oficial da Ordem do Mérito, e os que doarem R$400 recebem o grau de comendador da Ordem do Mérito. Nós temos, até o presente momento, 190 doações. A nossa meta, que nós estipulamos, de 300 doações, né? Então ainda falta aí 110 doações. E a gente gostaria, então, de pedir o apoio dos irmãos, mesmo aqueles que não puderem, de alguma forma, colaborar, puderem compartilhar o link, para que a gente possa alcançar a nossa meta aí de 300 doações e repassar todos esses valores arrecadados para a construção da Casa de Apoio Filhos de Irã. Os irmãos que doaram e que, porventura, não tenham preenchido o link, que aqui nós temos o link da campanha, a pessoa faz a doação, e depois ele entra nesse link e preenche os seus dados de identificação. Os irmãos que, porventura, tenham feito alguma doação e não tenham preenchido o link, a gente pede a gentileza de preencher o link, juntar o comprovante ou fazer contato diretamente comigo, para que a gente possa computar essa doação para a parte da Ordem do Mérito, né? Então, eu vou agora colocar no chat o link e agradeço a todos os irmãos aí que puderem participar da campanha, ou colaborando, ou pelo menos compartilhando
esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, meu venerável autor. Irmão Pedro Brito, por favor, verificar lá as perguntas que foram feitas pelo chat e passa elas para o nosso palestrante, irmão Marcelo. A primeira pergunta feita ao nosso palestrante é do irmão Abitino. Ele pede ao irmão para falar sobre... O irmão Marcelo poderia falar algo sobre o Senhor da Guerra? Alô, sobre o Senhor da Guerra? Isso, o irmão Abitino pede. O irmão Marcelo poderia falar algo sobre o Senhor da Guerra? A Tem pergunta como parece um pouco fora de contexto, se o irmão quiser... Não, poderia, de repente, abrir o microfone dele para ele perguntar diretamente, para mim poder entender? O irmão Abitino, ele está ouvindo. É o livro Senhor da Guerra, sobre o livro Senhor da Guerra? Abitino. Boa noite, meus caros irmãos. Boa noite, meu irmão Marcelo. Sou Abitino Berlanda Costa, mestre instalado da loja José Guimarães Gonçalves, 120, aqui no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria de, se você pudesse falar, porque nas orações e nas petições dos essênios, eles comentavam alguma coisa sobre o Senhor da Guerra, mas parece que este Senhor da Guerra não ficou muito bem definido ou identificado. Eu gostaria de saber de você se teria alguma coisa com relação a esta personalidade, esse personagem. Por favor, obrigado. Agora entendi a pergunta. Pensei que era sobre o livro. Não, olha só, eu não tenho matéria nenhuma, nada do que eu li até o presente momento, estou chutando isso pela primeira vez. Ou seja, você já me arrumou coisa, está aqui o lápis, já vou anotar, você já me arrumou coisa para a próxima vez que eu fizer essa palestra, que vai ser a de número 50, e você esteja lá, por favor. Eu vou procurar esse assunto, o Senhor da Guerra em Oração dos Essênios. Eu nunca tinha ouvido falar. Ok, meu irmão Marcelo, a segunda pergunta é do nosso querido irmão Oduvaldo Álvaro. Ele diz: os islâmicos fazem 5 rezas por dia, depois de lavarem as mãos, os pés e a genitália. Dizem que esta é uma prática que foi copiada dos essênios? Nós podemos dizer que sim. A gente não pode afirmar muita coisa, mas pode dizer que sim. Por quê? Porque eles são anteriores à nação árabe. Ou seja, muitas das coisas que a gente faz hoje em dia, como, por exemplo, tanto na área médica como na área de alimentos, já foi em várias firmas, que se lava a mão acima do cotovelo. Isso é uma prática essênia. Eu fazia isso sem saber o que era. Quando eu comecei a estudar sobre esse povo, eu vi que era uma prática essênia. Então, muitas das coisas que nós fazemos hoje, às vezes inadvertidamente, é uma prática essênia. E podemos dizer que sim. As orações, sim, que faziam parte do ritual essênio. Ele emenda a questão e diz para você, solicita que você fale sobre a origem da palavra dos essênios, como filhos de Essém, descendentes de Noa. Tem muita coisa, aí tem muita coisa. É tudo isso aí. Aqui eu até escrevi aqui no outro dia. É que agora me fugiu a cabeça, eu escrevi aqui, mas vai de cabeça. Estudantes da Torá. Eu acho que foi os estudiosos da Torá, estudiosos da lei da Torá. Tudo nessa vertente. A palavra essênio tem a ver, ou tem ligação com essa vertente. Estudiosos da Torá, leitores da Torá. Deixa eu ver. É isso mesmo, estudiosos da Torá. Tudo que tem tudo isso que ele falou, mas é essa vertente que eu acho que é a mais aceita. Estudiosos da Torá. O irmão José Maltaca, ele disse o seguinte: excelente, meu irmão Marcelo,
Só uma questão sobre José de Arimateia. José de Arimateia reclamou o corpo de seu sobrinho e não o ajudou a carregar a cruz, que foi o Simão Cirineu. Ele faz pontuando e não exclamando, né? Não interrogando. O irmão entendeu o questionamento? Quando a gente vê os filmes, quando vê aqueles filmes de, como é o nome? Da época da Páscoa, passam muitos filmes assim, geralmente na época de Natal, mas mais na Páscoa. Então chega num momento ali, um determinado desses filmes que eu vi, que o soldado romano, que nem era um soldado, era um centurião romano, ele chega para José de Arimateia e pede para ele pegar a estaca, e ele fala que não. E dali ele diz que não, e cruza o braço e não faz. Aí você vê que tem uma discrepância com a situação do judeu naquela época. Os judeus estavam com a sua cidade sitiada, ocupada e dominada pelos romanos. O judeu ele não discutia nem com um cidadão romano, muito menos com um soldado romano, e nem pensaria num centurião romano, porque qualquer das três alternativas estaria colocando a sua vida em risco. Então, quando a gente vê aquela situação que eu citei, porque é uma situação de filme que todo mundo conhece, aquela situação provavelmente não existiu. E ele não se negou, se ele carregou ou não, fica um pouco aquém, né, da gente entender. Mas ele nunca se negaria a fazer um pedido de um soldado, muito menos sendo um centurião romano. Irmão, vamos para a seguinte, é do irmão Cláudio Porfírio. Ele diz: gostaria de saber se todo o conhecimento que Jesus adquiriu, curas, parábolas, etc., foram ensinados pelos essênios. Bom, vamos lá. Eu sou teólogo, eu estou na igreja desde criança. Hoje em dia eu não assisto mais igreja já há muitos anos, não tenho mais tempo de ir e nem paciência. Então, geralmente a pessoa que estuda deixa de ir. O que eu vou te falar? A gente foi ensinado desde novo várias parábolas de Jesus, e tem uma que é curiosa, que ele chega num tanque desse de purificação próximo, deve ser próximo ao templo, entendo que seja próximo ao templo, das ofertas, oferendas, e ali tem um homem cego, mas não diz que é cego de nascença. Agora, algumas Bíblias, agora não vai botar a palavra de nascença, mas quando era criança era só cego. Um homem cego insiste, ele falando para os seus apóstolos, para as pessoas em volta, que ele não foi ali para fazer cura, mas a insistência do homem era tanta que ele parou e deu atenção. Segundo a narrativa, e no texto hebraico me parece ser mais abrangente, segundo a narrativa, ele se abaixa, pega a sua mão direita ou esquerda, a gente não fala, ele pega a sua mão, molha naquele limo, que deveria ser um local encharcado, né, limo, deveria ter barro e do limo deveria ter água, barro e esse limo. E aí parece que ele faz um unguento na mão, e ele passa no olho do homem e faz uma esfoliação. E se você for ler isso, em alguns escritos até direcionados ou atribuídos a Hermes Trismegisto, vai estar isso lá. Se você for na medicina ocultista ou na medicina faraônica do Antigo Egito, vai estar lá a esfoliação. Ou seja, de repente, esse homem não era cego de nascença. Aí, se você fala isso para pessoas que têm uma conotação ou um cunho religioso mais acirrado, por exemplo, esse tipo de comentário, quando eu faço palestra em igreja, eu não faço. Né? De repente, ele fez uma esfoliação e o homem passou a enxergar. Ou seja, ele foi voltando a enxergar aos poucos, que a luminosidade atrapalha. Então, ele tinha uma película ou uma membrana que cobria os dois olhos. Essa, assim, pelos teólogos e pelos estudiosos, é a versão mais aceita, até pela ciência, mas não pelos religiosos. Então, essa situação é que eu posso dizer sobre as curas milagrosas de Jesus, que algumas coisas não são assim, como é que eu vou dizer? Não é que não seja milagre, é que não são a visão que a igreja dá. É uma outra visão. Muito bem, meu irmão. Vamos à quinta pergunta. Nós temos mais perguntas no chat, mas os irmãos podem fazer logo em seguida, que a gente terminar essa parte da reunião. A quinta pergunta é do irmão Marcelo Carneiro. Queria do irmão, só tem escrito N aqui, não tem uma descrição melhor do nome dele. Irmão Marcelo Carneiro, queria saber que Rosa Cruzes fazem tal afirmação que os essênios seriam parte da grande fraternidade Branga. Ele escreveu Branga. Branca. Deve ser Branca.
mas eles foram doadores da terapêutica medicinal, o conhecimento praticado até hoje e herdado pelos Rosacruzes. Irmão Carlos Bragas, que escreveu aqui no final. O irmão entendeu o questionamento? Entendi. Aqui é quando eu falo que eles tiveram um tempo, ou passaram um tempo, ou tiveram acesso aos ensinamentos lá do Egito, ou do Antigo Egito. Aí a gente vê que eles eram excelentes médicos, e nos escritos, livros e coisas passadas dos Rosacruzes, são assim considerados como sendo uma ramificação da Grande Fraternidade Branca, que foi fundada no Antigo Egito no tempo do faraó Akhenaton. É isso que eu falo na palestra. Então, isso realmente tem muita matéria sobre isso, muito fundamento sobre isso. Fica até difícil a gente arrumar uma negativa ou uma outra narrativa, a não ser que seja descoberta alguma coisa que fale o contrário, mas por enquanto é o que a gente tem. O próprio faraó Akhenaton, ou seja, Akhenaton, seu nome possui diferentes significados. Aquele que louva a Aton, ou ao deus Aton, aquele que é útil a Aton, aquele que é usado por Aton. Então ele faleceu em 1335 a.C. Então ele foi pai, olha o nome ele foi pai, sabe de quem? De Tutankhamon. Então você já vê que na própria sequência dos contos, ritos e da mitologia egípcia, os faraós se tornam semideuses e na sua morte eles fazem a passagem e se tornam deuses. E quando vida ou em vida, são deuses em vida, mas são deuses que morrem. E depois de mortos, são deuses infinitos. Então, a complexidade da crença do Antigo Egito, até para os estudiosos, causa conflito, que dirá para nós, que somos ocidentais, que geralmente temos uma crença monoteísta ou politeísta, mas em coisas mais palpáveis. As crenças egípcias são estudadas e discutidas até hoje, porque são muito complexas de se entender. Eu, na minha visão, o que aconteceu com esses essênios, ou eles foram no Egito, ou passaram por lá, ou vieram de lá, ou estudaram lá. Porque esses conhecimentos que eles trazem, todo esse arcabouço, é muito egípcio. É egípcio e muito anterior aos próprios essênios. Então, para mim, sim, tem uma ligação egípcia fortíssima. Feitas as perguntas, venerável mestre. A palavra está convosco novamente. Ok, muito obrigado, meu irmão Pedro Brito. Nesse momento agora, vamos fazer a entrega virtual do nosso certificado ao nosso irmão Marcelo. Irmão Carlos Jesus, faça a leitura, por favor. Não estamos tendo contato. Irmão Zé Soares, faça a leitura, por favor. Honra a quem honra. Romanos 13, 7. Ad universi terrarum orbis summi architecti gloria. A glória do sumo arquiteto da terra e de todo o universo. Saibam todos que este diploma de mérito, lavrado conforme a mais antiga tradição dos construtores de catedrais, proclama que o irmão Marcelo Carneiro teve reconhecida a relevância do serviço prestado a esta augusta oficina como palestrante especialmente convidado, discorrendo sobre o tema Os Essênios, o excepcional brilho de suas luzes e riquezas de detalhes e a profundidade de seus conhecimentos o tornaram merecedor de nosso respeito, estima e admiração. Para que se registre, portanto, a memória deste feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar a presente prancha, dada, traçada, firmada, selada
e autenticada no Oriente de Belém, Pará, no 7º dia do 8º mês do ano 2021 da Era Vulgar, e foi assinado o presente diploma por Dilson Barbosa Soares Júnior, secretário, Ednilson Ferreira da Silva, venerável mestre, e Carlos Jesus Vieira e Silva, chanceler. Eis uma obra de arte que o irmão Marcelo está recebendo em homenagem à sua excelente, brilhante palestra, meu irmão. Parabéns. Muito obrigado. Vou encaminhar depois, meu irmão Marcelo, no seu envio. Meus irmãos, agora vamos para encerrar essa primeira parte. Concederei a palavra ao nosso venerável irmão Antônio. Tens a palavra, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Minha saudação a todos, ao venerável mestre Ednilson, a todas as autoridades maçônicas presentes nessa reunião. Nosso irmão Carlos Alberto Sintra, também, da loja virtual Estrela Polar, do Grande Oriente Paulista. Meus irmãos, estamos agora vivendo um momento em que grande parte das lojas estão retornando às atividades presenciais em algumas regiões do Brasil, onde a pandemia está mais controlada, vivendo um momento de transição, e nós tivemos aí um debate no final de semana passado, teve uma repercussão interessante, e as lojas virtuais que surgiram aí nesse período da pandemia continuarão, né, fazendo esses trabalhos agora de forma permanente, são lojas reconhecidas, com carta constitutiva e regulares, e que vão agora, né, trabalhar em conjunto com as nossas lojas clássicas e tradicionais em prol do aperfeiçoamento dos nossos irmãos maçons, né? Todos nós, né, que estamos em busca de luz, de conhecimento, que é o nome dessa loja. E como não poderia ser diferente, no dia de hoje, a loja Luz e Conhecimento, né, dando sequência aí às suas atividades, nos trazendo uma palestra falando de aspectos históricos, intrigantes, onde se mistura um pouco digamos assim, de suposições, imaginações com fatos, né, e provoca, então, um pouco a nossa curiosidade a respeito desse período da história, que aparentemente ainda não é totalmente claro, né, ainda existem estudos em andamento, descobertas e tudo isso. Então, podemos dizer que foi uma noite em que nós tivemos aí um pouco mais de contato com a história e uma noite de aprendizados. E no próximo final de semana, como eu já disse no início da reunião, nós não vamos ter reunião da loja virtual Lux in Tenebris, mas nós vamos ter um curso aqui de novas gestões, porque dia 21 desse mês de agosto vai iniciar um novo período de gestão da Glomaron. Os venerados vão tomar posse do dia 21 em diante. Então, nos dias 12, 13 e 14 desse mês, haverá um curso para formação de oficiais, onde vão ser trabalhadas a função do secretário, do tesoureiro, do orador, um pouco do que é a maçonaria, um pouco de planejamento estratégico, os cuidados com a loja. Então, vão ser 3 dias de curso, né? E aí nós vamos abrir aí, convidar todos os irmãos das lojas virtuais aí que quiserem participar conosco, ok? Então, durante a semana, nós vamos estar divulgando aí os links de acesso. E fica aí, então, minha gratidão a todos, e o grande arquiteto do universo nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, cara. Irmão Carlos Alberto, sim, tens a palavra. Boa noite, venerável mestre irmão Ednilson. Boa noite, venerável mestre irmão Antônio. Boa noite, meus queridos irmãos. Em especial, queria cumprimentar o meu padrinho, José Soares. Muito boa noite, irmão José Soares. Em nome de quem eu cumprimento todos os demais irmãos e autoridades presentes nessa reunião hoje. Meus queridos irmãos, o irmão Antônio falou, nos apresentou umas palavras muito importantes. Realmente, essa transição agora, todos já ouvi e vieram me perguntar, alguns irmãos, sobre a continuidade das lojas virtuais,
e a possibilidade de ser colocado em xeque a prática dessas lives. Meus irmãos, essas lives foram importantíssimas para esse período que nós ficamos afastados das nossas lojas. Logicamente, meus queridos irmãos, esse modelo veio para ficar. Dificilmente vai haver algum tipo de modificação e nós não vamos conseguir mais fazer as lives. Existe realmente uma dificuldade agora de tentar evitar os horários e estudar bem os nossos calendários, para não haver conflitos com as nossas reuniões presenciais. Mas que o modelo vai persistir e as nossas lives vão continuar, isso não temos a menor dúvida. Eu agradeço, irmão Ednilson, por ter podido participar dessa live hoje e parabenizar o nosso querido irmão Marcelo Carneiro, que apresentou esse tema tão complexo e difícil, né? E para nós, para mim, por exemplo, sou um aprendiz nesse tema, né? E foi muito importante porque abre os nossos olhos e traz novos conhecimentos, e nos traz novos conhecimentos. É isso, meus queridos irmãos. A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Virtual Estrela Polar continua na próxima semana com seu ciclo de palestra e contamos com a presença de todos nas nossas lives que vão acontecer na semana que vem. Nós já iniciamos alguns projetos e estamos pensando no futuro. A partir de setembro, talvez, vamos implantar um novo sistema e algumas novidades. E vamos participar e continuar participando, incentivando e ajudando as demais lojas virtuais em tudo aquilo que for possível. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, meu venerável Carlos Alberto Sintra. Irmão José Soares, tens a palavra, nosso primeiro vigilante. Boa noite, venerável mestre da Luz do Conhecimento, meu poderoso irmão Ednilson, José Antônio da Lux Tenebris, meu poderoso irmão Sintra, da Estrela Polar. Em vossos nomes, eu cumprimento todas as autoridades presentes aqui. Apenas repetir o elogio da excelente palestra do nosso irmão Marcelo. Realmente é um tema muito, muito bom, é histórico. A gente vê nos filmes um pouco deturpado da história, né? E quando a gente percebe que a história é outra, apesar de não ter sido escrito, mas o que vem, na realidade, são outras coisas do que mostram, nos filmes mostra muito romantismo, né? A gente vê muito romantismo e tem muita controvérsia sobre o que aconteceu com o Cristo, né? Os milagres, o que aconteceu dos 13 aos 30 anos, né? Tem muitas histórias, muitas coisas que a gente acredita, outras coisas que foram inventadas e tem muitas polêmicas, né? E tem muitas sobre aquele livro também que já foi lido por muitos, era Deus dos Astronautas, né? Os deuses que viveram, morreram e continuam os deuses eternos, que ainda hoje muitos acreditam e outros não, e só assistindo uma palestra dessa que a gente vai entendendo um pouco do que realmente é e o que não é mito, né? O que é verdade e o que não é, e também vai criando outras dúvidas, né? do que realmente quem foram os essênios, se foi realmente uma religião, foi uma seita, se foi só um povo que existiu, que eles tinham uns costumes
eles tinham como se identificar, eles tinham uma hierarquia entre eles, né? E como era que eles faziam. E, com certeza, na próxima palestra do irmão Marcelo, ele vai acrescentar algo, né, que a gente vai também entendendo melhor, e a gente vai ler algo a respeito, a gente vai aumentar a curiosidade. Eu tenho certeza que o nosso irmão Michel já vai fazer um artigo a respeito, já vai colocar algo também que a gente vai ler, já vai entender um pouquinho mais sobre os essênios. E aqui na sala, com certeza, tem os irmãos que já leram outros livros, que já têm outros entendimentos também. Os irmãos que não se manifestaram ou vão se manifestar ainda e vão falar. Como o irmão Petronilo está mostrando aqui um livro sobre os essênios, ele vai ter algo a dizer ainda, logo após a gravação, né, que a gente vai, uma hora aqui da recreação, ele vai falar um pouquinho sobre esse livro que ele leu, ele com certeza tem algumas dúvidas ainda, ele até escreveu aqui no bate-papo, mas são só 5 perguntas, e ele deve ter alguma pergunta aí para o palestrante. Então, eu estou muito satisfeito com essa palestra e realmente nossas lojas virtuais vieram para ficar, não para substituir as presenciais. A nossa grande loja aqui do Pará seria obrigatório a presença de todos os irmãos com punição de faltas, mas o nosso grão-mestre voltou atrás, ficou facultativo aos irmãos de risco, que é o meu caso. Eu ia levar 1000 faltas, mas eu pretendia não frequentar ainda presenciais, não me sinto seguro, porque agora, aqui na região, que estão vacinando os jovens de 20 anos, receberam esse final de semana a primeira dose, então eu não me sinto seguro ainda, que é essa faixa que estão levando a contaminação para os idosos, levando para casa, que tem uma cepa aí que está matando. Aqui tem muita gente que ainda está morrendo com esse vírus. Muita gente está sendo contaminado, que não sabe de onde vem, e com certeza são os jovens que estão levando para eles. Então, eu não me sinto seguro, e ontem o nosso grão-mestre revogou o ato anterior e tornou facultativo. Os irmãos que querem ir estão livres, podem ir, e os irmãos que se não sentem seguros também não vão levar falta, até dia 31 de dezembro. Então, isso foi muito bom. Eu me sinto gratificado com isso. E, meus irmãos, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Venerável Mestre, pela escolha do tema, e parabéns mais uma vez aí ao irmão Marcelo. Esse tema realmente é muito interessante. Muito obrigado, boa noite a todos e parabéns pela presença. Mais um aprendizado. Irmão Pedro Brito, nosso segundo vigilante. Quem está falando? Obrigado, meu venerável. Meus amados irmãos, boa noite novamente. Em nome do nosso irmão Enio Carvalho, o homem do PNL, saúdo a todos aqui presentes. Hoje nós falamos muito em fontes básicas, né, primárias, como se diz, de estudos. Existe uma relação meio beligerante entre a maçonaria romântica e a maçonaria autêntica, as escolas, né? E esse tema é um tema bem difícil porque as fontes são bem complicadas. O irmão Marcelo Carneiro bem pontuou aí sobre alguns livros que realmente você tem que diferenciar o joio do trigo. Mas em antiguidades judaicas, Flávio Josefo ele cita, né, João Batista. E eu quero questionar aí o irmão Marcelo Carneiro, além de Flávio Josefo, meu irmão, que é uma fonte primária, você tem ainda alguma outra fonte que cite mais também João Batista? Sobretudo João Batista, não estou nem referindo exatamente a Jesus Cristo, mas especificamente João Batista, porque foi em antiguidades judaicas que eu li isso. Parabéns pela palestra e muito obrigado. Vamos lá, eu também li o Antiguidades Judaicas, é muito legal.
Flávio Josefo. Vou falar sobre alguns escritores brevemente que parafrasearam ou fizeram textos acerca dos essênios. E pouco se falou de João Batista. Vamos lá, Flávio Josefo, de 37 a 100 da nossa era, em seu livro Guerra Judaica, volume 2. Filémon, ou Filon, de Alexandria, de 15 a.C. a 45 da nossa era. Ele era filósofo, historiador, judeu e helenista. Ele também escreveu sobre. Hipólito de Roma, de 170 a 236 da nossa era comum. Ele era teólogo, historiador, escritor, mártir e depois até virou santo na Igreja Católica. Hipólito de Roma. Plínio, não é o moço, Plínio o outro, Plínio o velho. Então, foi também na nossa era comum, de 23 a 79. Ele era um naturalista e era, né, tio de Plínio Moço, que é mais conhecido. Também escreveu sobre os essênios. E Eusébio de Cesareia. Esse é muito curioso. Eusébio de Cesareia tem uma matéria muito legal sobre os essênios. O período dele foi de 260 a 265, mais ou menos, que ele fez esse escrito. História Eclesiástica. Então, ele menciona os essênios nesse livro História Eclesiástica. Então, esses escritores que eu tenho, assim, da antiguidade. Não consegui mais fontes. Tem mais coisa, mas não é confiável. A historicidade, aí, como a gente falou, separar o real do imaginário, o joio do trigo, a escola entusiasmada, que eu chamo, tem a escola entusiasmada, que o camarada torce para um determinado time, ele torce para uma determinada escola de samba, então ele torce para uma determinada matéria também. Infelizmente, o ser humano ele torce. E tem aquele pessoal mais focado, que é em cima de fatos e narrativas mais palpáveis, o que, infelizmente, no Brasil é uma pequena minoria. Mas está crescendo, tá? E a gente vai trabalhar o suficiente aí possível para as escolas autênticas virem a um dia ser escolas de maçonaria. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Marcelo Carneiro, tens a palavra para fazer suas considerações para que a gente encerre essa primeira parte e já para a segunda parte vamos aproveitar da sua presença na loja, já temos 2 irmãos com a mão levantada. Tens a palavra, meu irmão Marcelo. Bom, vamos nós. Muita gente falou de Cristo, né? Eu vou ler uma historinha rápida aqui. Manuscritos do Mar Morto. Então, era um pergaminho, né? Foi achado. Então, naquela situação, naquele ano, né? Nos idos dos anos 40, a Igreja Católica, ao tomar conhecimento da descoberta de tais documentos, pretendeu fazer crer que tal Crestos, havia se escrito no documento, Crestos, era o mesmo que Cristo, ou seja, era a mesma palavra romana, com uma diferenciação na escrita. De sua criação. Só que as investigações posteriormente feitas pela própria Igreja Católica deixaram muito claro que se tratava de uma fraude. E a própria Igreja viu que Crestos não era Cristo. E aí ela recolheu, né? Recolheu ali o trem de pouso dela e foi pousar em outro aeroporto, porque Crestos não era Cristo. Quando se estudou a etimologia da palavra, ficou parecido, mas não ficou idêntico. Agora, as ações de Crestos notavam muito bem que ele não era Cristo. Por que eu falo isso? Porque em alguns livros, Crestos é tido como um dos líderes dos essênios. E ele também não era um essênio. Ou foi um essênio que se rebelou contra os essênios e contra toda a sociedade greco-romana e virou um quê? Um zelote. Então, Crestos era matador de romanos. Então, jamais poderia ser Jesus Cristo. E jamais poderia ser um essênio pelas suas atitudes. Então, Crestos, quando a gente ouviu falar Crestos, não é o mesmo que Cristos. Até parece, mas não é. Então, quando chegou à conclusão disso, foi quando, na história, ou seja, em todo o contexto, não sei quem já viu aquele filme Bastardos Inglórios, é um filme com Brad Pitt, não é esse? Brad Pitt, é isso aí. Brad Pitt. Então, eles se especializam em quê? Em matar alemães, ainda mais se for da SS. Esse era o caso de Crestos. A especialidade dele era matar romanos. Então, nunca seria Jesus Cristo, ele nunca seria um essênio. Era o que eu teria para acrescentar. Sim, meu irmão, as suas considerações. Vamos lá, meus jovens.
irmãos, eu felicíssimo, no dia de hoje, numa noite dessas, aqui no Rio de Janeiro está até um calorzinho, mas eu digo assim, temos Olimpíada, temos novela, né? Temos uma porção de coisa na televisão para concorrer, temos a tal da cerveja gelada nos bares, aqui onde eu moro está tudo cheio, os bares e botequins, apesar de eu não beber, mas aqui está tudo cheio. Ontem eu saí para ver aqui como é que fala? Polo gastronômico, tudo lotado, não tem nem espaço para você botar o carro. Então, as pessoas que gostam de tomar sua cervejinha, sua geladinha, ou coisa que o valha, para estar numa palestra das 19h30 até aqui às 9h15, mais ou menos, realmente são pessoas diferenciadas. Eu me sinto lisonjeado. Não sei quantas pessoas me assistiram, não tive essa ideia, mas assim, pelo número de comentários e as letrinhas que passam aqui embaixo, me deu a impressão de ser mais de 100. Eu fico assim até assustado com a disponibilidade dos irmãos de querer aprender algo novo. Eu gosto muito de assistir palestra. Agora, quando as pessoas assistem a minha palestra num horário, num dia e num horário tão adverso para a palestra, que seria sábado à noite, né? Até o próprio Lu Santos tem uma música que fala que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, mas eu nunca esperaria que fosse uma palestra. E com vocês, eu não sei, rapaz, vocês têm uma estrela muito boa, porque eu entendi que tem mais de 100 pessoas, de repente posso estar enganado. Muito obrigado a todos. E sempre que me chamarem, estarei aí de pé à ordem. Eu tenho mais 5 prontas. Ok, meu irmão, nós é que agradecemos sobre a informação sua. Nós tivemos mais de 170 irmãos assistindo a sua palestra. Irmão Carlos Jesus, tens a palavra e dás também as conclusões e o agradecimento aos irmãos que se fizeram presente. Caiu. Irmão Pedro Brito, faça as conclusões, por favor, e os agradecimentos. Meu amado venerável mestre, meus queridos e amados irmãos, eu queria expressar aqui a nossa felicidade, a felicidade da Luz e Conhecimento número 103, da GLEPA, por essa brilhante palestra hoje nos oferecida pelo nosso irmão Marcelo Carneiro, e queria agradecer principalmente pela presença de todos, como ele mesmo mencionou, no sábado à noite estarmos todos aqui. Como mencionou nosso querido irmão Isaltônio, agora estamos já em tempo de transição, e eu creio também, meu irmão Isaltônio, que nós vamos continuar, porque o que está sendo feito aqui, está sendo feito pelas lojas, o irmão Cinto também está presente, é algo que se consolida cada vez mais. E a presença de todos hoje aqui confirma justamente isso. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos e final de semana que vem, novamente estaremos aqui. Tanto aqui como em Rondônia, né? O irmão Isaltônio também vai estar lá de portas abertas para todos. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Meus irmãos, oficialmente essa primeira parte está encerrada. Relembrando aos irmãos que ainda não assinaram o livro de presença, temos só 151 irmãos que assinaram lá o livro de presença. É de extrema importância assinar, que logo em seguida a gente vai mandar a gravação desta brilhante palestra do nosso irmão Marcelo Carneiro. Eu tenho a dizer aos irmãos, muito obrigado por estarem presentes aqui conosco nessa noite. Muito obrigado.